Antes de qualquer coisa, só queria dizer que esse vídeo não é um vídeo pra reclamar da vida. É só um vídeo que eu quero que talvez outras pessoas consigam tirar algo e eu também, de certa forma. Porque talvez se eu tivesse agido de maneira diferente, eu poderia estar mais evoluído. Então, mês que vem, no dia 30, eu vou fazer aniversário e vou completar 22 anos. E a cada ano que passa fica mais difícil mesmo. Realmente é verdade o que dizem. E isso te faz pensar na vida. Eu meio que sempre tive a sorte de ficar doente perto do meu aniversário, e às vezes até depois dele. E quando eu ficava doente, eu ficava com uma virose ou alguma gripe, e aí eu ficava muito tempo deitado na cama, meio que sonolento e dormindo, talvez delirando um pouco. E eu ficava pensando, né? Talvez esse seja o meu maior erro. Eu acho que eu vou começar até por ele. Eu sempre fui quieto demais na escola, sempre tive vergonha, principalmente de conversar com as pessoas. E no ensino médio mudou. Eu não tinha mais tanta vergonha, mas também eu tinha uma passividade, um certo orgulho de falar com os outros. E eu sempre esperava que viessem falar comigo. Então, às vezes eu até tinha interesse em falar com alguém, mas o meu orgulho me impedia de fazer isso. Eu achava que se um amigo quisesse jogar comigo, ele tinha me chamar pra jogar. Se alguém quisesse conversar comigo sobre algo, essa pessoa que deveria chegar em mim. E com certeza isso me impediu de ter vivenciado muitas coisas. Não só na vida virtual, né? Mas principalmente na vida real. Principalmente na escola, eu acho, porque a minha vida escolar foi bem triste. Eu sei que a escola é um lugar de a gente estudar as matérias, mas também é um lugar pra você socializar, né? Senão não teria outros alunos, seria uma escola por pessoa. Ou então seria algo que dava pra gente fazer sozinho, né? Graças a isso, eu não tinha amigos na vida real. Até fiz algumas, entre aspas, amizades, alguns colegas na escola, mas com certeza eu deixei de viver bastante coisa no meu período no escolar. O segundo, eu acho que é o meu maior arrependimento, foi ter ficado acomodado no emprego CLT. Eu trabalhei durante 3 anos no call center e durante 1 ano e meio eu era atendente. Depois disso eu consegui subir de cargo. E quando eu falo ficar acomodado no emprego CLT, não é só você se acostumar a receber o salário e se acostumar a ir para aquele emprego todo dia, né? Cumprir a sua carga horária, mas é você estar acomodado na vida também. Você achar que a vida é só trabalhar, chegar em casa e descansar, relaxar e fazer o que você quiser. Então, eu não me dedicava a outros projetos, né? Eu também me arrependo porque enquanto eu estava acomodado na CLT, eu mantive a mesma postura de levar o trabalho a sério demais e também não socializava por lá, né? Eu consegui fazer alguns amigos lá, inclusive eu falo com um deles até hoje. Talvez eu deveria ter dado mais chance, né, para as pessoas. Mas o maior erro mesmo nessa parte de ter ficado acomodado foi a dedicação excessiva ao trabalho e, tipo, você ir pra casa, eu ainda tava pensando em trabalho e pesquisava coisas do trabalho enquanto eu tava em casa. Tudo isso imaginando uma possibilidade de que eu desse certo, de que eu fosse diferente e de que eu realmente não sei o que se passava na minha cabeça naquela época. Eu não acho que tenha nada de errado nisso, né? Tanto que tem pessoas que conseguiram dar certo lá. Mas eu acho que é um erro você só fazer isso. E que era o meu caso. E aí vamos pro terceiro arrependimento, que era a faculdade. Eu fazia faculdade e meu plano era ficar nesse emprego CLT até terminar ela. Porém, essa faculdade já começa que ela era EAD. E assim, talvez pra mim que sempre fui um cara sozinho e tinha entre aspas uma certa autonomia, fosse algo bom. Mas o grande problema da faculdade foi o curso, que não tinha nada a ver comigo. Eu escolhi cursar educação física, eu cheguei até o último ano, só faltaram as disciplinas de TCC e um estágio lá de administração, né? Ter que fazer ADM em educação física, tá? E aí você tem que cuidar dessa parte em alguma academia ou clube. Só que eu ainda não tranquei a faculdade, eu acho que eu vou trancar. Tá praticamente trancada já, porque eu não fui atrás de terminar essas disciplinas, já passou o prazo de eu me formar. E eu me arrependo disso, porque eu lembro de estar no último ano do ensino médio e ter aquela parada do Enem. Eu me formei em 2021, então foi um ano depois da pandemia, quando as coisas ainda estavam voltando ali pro presencial. Inclusive 2021, se eu não me engano, foi o ano em que as coisas estavam voltando pela primeira vez depois de ficarem um ano parado, né, em 2020. Mas o problema dessa faculdade é que eu não tinha vivências. Eu acho que se eu tivesse dado um tempo pra mim, porque basicamente como é que foi? Tava no terceiro ano, tinha aquela pressão do Enem, de entrar numa faculdade, e eu via muito isso em outros alunos, e eu acabei pegando isso pra mim, de cursar, de ter um curso superior no currículo, né? E aí eu entrei nessa onda, e aí eu fiz alguns questionários, e aí como eu gostava muito de treinar, acabou que deu professor, e eu uni isso com um professor de educação física, porque eu gostava de treinar, tanto que eu escolhi bacharelado. E eu já ensinava alguns amigos sobre treino e tudo
tudo mais, amigos virtuais, né, só pra deixar claro, que eu não tinha amigos na vida real, não tinha muitos amigos, pelo menos, né, que eu tivesse contato. E aí eu falei, não, é isso então que eu quero pra minha vida. Só que aí conforme você vai fazendo o curso, você consegue ver que não é só aquilo, né. Obviamente eu poderia ter só pego o diploma, e eu até fiz estágio numa academia e vi como é que era o dia a dia de um professor de academia. Eu conheci outros profissionais, conheci personagens, trainer, né? Vi como é que era a rotina deles e não era pra mim, cara. Então, o que eu quero dizer? Que se eu tivesse dado um tempo pra mim, pra ter mais vivências, talvez eu tivesse acertado na escolha do meu curso, né? E não tivesse me arrependido. E eu só fui descobrir que eu não gostava de educação física lá pro final, tá? No terceiro ano. Se eu tivesse descoberto antes, eu teria trancado. Só que eu só não descobri antes também por causa do meu arrependimento anterior, né? Porque eu tava há muito tempo no trabalho e pensando muito em trabalho. Enfim, todo esse papo da faculdade de trabalho ele leva ao quarto arrependimento, que foi parar de treinar. Então, como eu falei, eu já treinava e gostava muito de musculação e eu parei de treinar e não tem desculpa do porquê eu parei de treinar. Não existe um motivo. Tipo, eu posso, obviamente, falar as coisas que me levaram a parar de treinar, mas eu sei que foi por puro desleixo. Tipo, eu tinha acabado de conhecer a minha esposa, na época era namorada, e eu acabei entrando muito no estilo de vida dela. Não é culpa dela, tá? Como eu falei, esse vídeo não tem o intuito de reclamar ou qualquer coisa assim. E quando você para a academia, é como você parar qualquer outra coisa, né? Qualquer outro hábito que você tinha. Parece que é mais difícil de voltar. Mas mais difícil do que você voltar a fazer algo é o que eu vou falar agora no quinto motivo. Meu quinto maior arrependimento, que foi não ter começado antes. Não ter começado um canal no YouTube antes. Não ter continuado um canal no YouTube antes, na verdade. Porque até tinha, mas não postava. Não ter começado os projetos que eu tenho hoje antes, como por exemplo a edição de vídeo, nunca ter mexido num PC antes, que é algo que eu nunca fiz, e olha que eu tinha um notebook, viu? Eu nunca tive computador meu, tinha um computador da família, quando eu era bem pequeno, eu tive um notebook, mas eu nunca cheguei a mexer, e é algo que eu gostei muito. Gostei de montar computador gamer, gostei de mexer nas peças, né? Gostei de lá ele demais. Mas eu gostei de hardware. E eu só pude descobrir essas coisas hoje em dia porque eu tô me dando tempo, né? Eu tô desempregado, como falei. Eu fiquei 3 anos, né, na CLT e hoje em dia não tô mais. Talvez fosse isso que tivesse faltando na minha vida. Talvez esse tempo pra mim, esse tempo pra viver as coisas que eu já poderia ter feito antes, né? Eu acho que é uma fase da vida, depois que você tá indo entre seus 17 e seus 18 anos, é uma fase importante, só que muitas vezes negligenciada no sentido de a gente não ter uma leveza e obviamente você tem que saber dosar isso pra também não levar a vida de uma forma muito leve e achar que é só curtição, mas o que eu digo é que você tem que ter uma responsabilidade emocional consigo mesmo e com seu futuro, porque o futuro é seu, né? Você que tá vivendo esse período, e pense nisso com carinho. Com certeza, se eu não tivesse cometido esses, entre aspas, erros, que eu não gosto de chamar de erro, porque se não fosse por isso eu não seria quem eu sou hoje, mas também se, principalmente a parte da mentalidade, enquanto eu tava trabalhando, se fosse diferente, se eu tivesse experimentado coisas novas, se eu tivesse aberto a essas novas experiências e não ter certeza demais nas coisas, como eu achava que eu tinha, com certeza eu poderia ter descoberto algo que eu conseguiria estar mantendo até hoje, conseguiria ter me profissionalizado em algo. Enfim, eu acho que é isso, eu já falei demais. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma e que tenha ensinado alguma coisa aqui. A gente se vê no próximo. Fiquem com Deus e até mais.